Olá, eu me chamo Giovana, faço parte do grupo APTEC Agro e hoje vamos falar um pouco sobre como realizar um modelo de previsão para o ataque da podridão floral nos citros. A citricultura é muito importante para o agronegócio brasileiro, pois ela gera empregos de forma direta e indireta. E também é importante para o agronegócio internacional, pois o Brasil é o maior produtor e exportador de suco concentrado de laranja. A podridão floral, conhecida popularmente como estrelinha, é uma doença fúngica que ataca as flores dos pomares, formando manchas de coloração laranja ou marrom. E após o florescimento, os frutinhos recém-formados caem, prejudicando a produtividade dos pomares e também a próxima florada da cultura. O modelo antigo para a prevenção da doença era pulverizar quando a doença aparecesse, para não deixar avançar. E hoje, o modelo de previsão permite muitas formas para que a doença não chegue até o pomar. E é sobre isso que vamos falar um pouquinho para vocês hoje. Deixem um like e se inscrevam no nosso canal. Obrigada! Olá, meu nome é Luiz Felipe, também sou um dos integrantes aqui do grupo APTEC Agro e hoje eu vou estar mostrando para vocês uma forma de montar um sistema de previsão com base em dados meteorológicos e com base também numa tese de doutorado que dá algumas condições e valores de risco para a montagem desse sistema de previsão, certo? A primeira parte do nosso sistema de previsão é justamente a obtenção dos dados meteorológicos. Para isso, existem duas formas. O ideal seria, na propriedade, você ter uma estação meteorológica que vai informar esses dados de forma mais dinâmica, né? Num tempo menor e também com uma assertividade nas informações maior, porque as bases que a gente obtém os dados de alguns sites, elas são de bases fixas e pode ser que, mesmo que ela esteja na mesma cidade, que ela não forneça a real condição da que está instalada o pomar na propriedade. Então, dentro de uma área um pouquinho diferente da localidade, se estiver um pouquinho distante, vai dar um pouco de diferença nos dados meteorológicos. Principalmente na questão de umidade, a quantidade de precipitação, as horas de molhamento foliar, que são os valores importantes para a gente montar esse sistema de previsão. Como a gente não tem, nesse caso aqui, uma base, a gente vai utilizar os dados obtidos através do site do INMET. Então, vou mostrar para vocês aqui primeiro como que a gente obtém esses dados. Então, a primeira coisa é acessar o site do INMET, nesse link aqui, nesse endereço, que é o inmet.gov.br, certo? Abrindo a página do INMET, a gente vai selecionar aqui na aba Estações de Dados, a opção Estações Automáticas. Dentro da opção Estações Automáticas, ele vai abrir um mapa aqui, que vai mostrar os pontos onde existem bases do INMET instaladas. E aqui do lado a gente pode selecionar a estação de interesse. No caso, a que a gente vai utilizar é a estação na cidade de Avaré, no interior de São Paulo. Então é só clicar sobre o nome da cidade, vai abrir essa caixa aqui. Nessa caixa a gente pode optar por selecionar dados numéricos ou no formato de gráficos. O que a gente precisa são os dados numéricos, então a gente vai clicar aqui no ícone de dados. Ele vai abrir essa caixa de diálogo, onde vai perguntar qual que é o intervalo do período que você quer obter os dados. Lembrando que aqui ele disponibiliza dados com 1 ano de idade, né? Então, dos dados de 1 ano para trás. Anterior a isso, ele não oferece aqui nesse site. Então é só colocar o endereço. Só vou dar um exemplo aqui, vou pegar só desse período aqui. E aí ele vai abrir essa próxima janela com todas as informações. Então aqui tem informação de temperatura, umidade, ponto de orvalho, pressão, vento, radiação, chuva. E a gente precisa de algumas informações que estão aqui dentro. Então, para fazer o download dessas informações, a gente vai clicar aqui nesse botão download de dados. E ele vai apresentar essa seguinte página com os dados. E aqui ele está mostrando as informações num formato que a gente pode trabalhar no Excel. As informações aqui, tanto do cabeçalho quanto os próprios dados, estão separados por vírgula. Então a gente pode copiar isso daqui e jogar no Excel. Então, só para dar um exemplo, vou copiar esse daqui. Vou abrir aqui um Excel. É só colar aqui na coluna, na célula A1. Ele vai se apresentar da mesma forma. E aí, para dividir esses dados de uma forma que fique legível, é só a gente selecionar aqui a primeira coluna, vir aqui
na guia dados e selecionar essa função aqui, ó, texto para colunas. Seleciona ela, a gente vai clicar aqui em delimitado e vamos dizer para ele aqui que a separação dos nossos dados é por vírgula. E aí repara que aqui embaixo ele já subentende aonde estão as vírgulas e qual é a separação correta. Tá, aí é só clicar em concluir e aqui já estão os nossos dados brutos, né? Mas como está numa planilha de Excel, já está pronto para a gente poder trabalhar. Isso aqui é a forma de obter. Então, eu vou pegar aqui uma planilha que a gente já utilizou para montagem. Essa outra planilha, essa aba está no mesmo ponto que eu acabei de dar o exemplo. A diferença é que tem um período maior, tem um ano de informações aqui, certo? Esses dados aqui, nem todos vão ser úteis para a gente montar o nosso modelo de previsão. Aí tem que verificar qual que são os dados que o estudo precisa para gerar as condicionais. No nosso caso, os dados que a gente precisa dali, que eu já fiz a limpeza, são os dados de precipitação e molhamento, né? O nosso modelo de previsão que foi feito com base na tese de doutorado aqui da Natália Aparecida Rodrigues, essa tese é um modelo de previsão e controle da podridão floral, que é a doença alvo aqui do nosso modelo de previsão, que é uma doença causada por fungo. Esse modelo, ela utiliza as seguintes condições, que eu já separei aqui para a gente verificar de uma forma mais dinâmica. Todas essas tabelas foram retiradas daquele artigo e ela fala o seguinte, né? Isso daqui está resumido aqui nas colunas. Existe uma fórmula, uma relação entre os eventos de chuva antes da florada, os fatores climáticos, os fatores pré-florada e os valores atribuídos a sintomas, e isso tudo aqui vai gerar um valor de risco total, que eu já vou explicar para vocês. A primeira coluna aqui, eventos antes da florada, está relacionada com o quadro 6. O quadro 6 dá algumas condições, e seria o primeiro quadro aqui, ó. Isso. E ele pergunta o número de eventos antes da florada. Então você vai verificar o quanto de chuva teve antes e vai dar um valor. Esse valor aqui é digitado. Outro valor que é digitado é o fatores pré-floradas. Também tem a ver com o quadro 5. Aí é a mesma coisa. Você vai verificar as condições aqui e vai digitar um valor aqui. Valores atribuídos a sintomas. Também tem uma outra tabela aqui que é a tabela 7. Onde você também vai ter que verificar as condições e atribuir um valor. Certo? E daí, onde que entra os dados climáticos para geração? Nesse item aqui, ó. Então, eu separei aqui. Todas as colunas que estão em cinza, elas são formuladas, né? Aqui é um resumo dos dados brutos que a gente precisa. Aqui a soma da precipitação dos últimos 5 dias e o molhamento foliar, a média dos últimos 5 dias, que é o que precisa aqui para gerar as condições. Então, esses valores em amarelo são valores digitados que você vai ter que verificar a condição antes ou a condição do campo na data. E o que tá, esses que estão em verde são os que estão com as fórmulas e condicionais. Por quê? Esse campo aqui, ó, fatores climáticos, ele vai trabalhar em cima das condições citadas aqui no quadro 6, que vai verificar a situação desses itens em relação aos valores obtidos lá na base de dados. Então aqui, ó, precipitação tem a soma dos últimos 5 dias, o molhamento tem a média dos últimos 5 dias, e aqui ele vai dar uma série de condicionais. Essas condicionais, elas estão traduzidas aqui em cada célula na fórmula de verificação dos valores. Então, de acordo com a combinação desses valores, ele vai gerar um fator de risco climático que está de acordo com essa tabela. Por isso que essa aqui tem uma fórmula, certo? O valor de risco também ele é uma fórmula, porque ele nada mais é do que a soma de todos os valores atribuídos, que está aqui. A condição que é verificada se há necessidade de pulverização, que está de acordo com o quadro 8, ela depende desse valor e da última data de pulverização. Essa condição de pulverização, ela também está informada aqui, ó, no quadro 8. Então, ela verifica o quão foi recente a última pulverização e o valor de risco atribuído no dia, né? E aí também tem uma outra fórmula aqui condicional,
que vai apontar para a gente se há ou não a necessidade de pulverização, certo? Eu não vou entrar em detalhes no caso aqui das fórmulas, porque é bastante complexo e não daria para explicar de uma forma legal. Mas vou deixar disponível para quem quiser acessar essa planilha no link da apostila que eu vou deixar aqui no final do vídeo. Então, esse aqui é o primeiro modelo de previsão. Então, por que esse modelo é interessante e é bem realista? Porque ele trabalha em cima de condições relatadas em artigos, né, no caso aqui a tese de doutorado, e também em dados reais das condições climáticas, que, como eu disse, pode ser tanto da estação instalada na propriedade, que seria o ideal, quanto nos dados meteorológicos obtidos através dos órgãos que disponibilizam esses dados na internet, certo? Então esse aqui é o primeiro modelo. Então, para continuar alimentando, seria aqui só pegar os dados lá obtidos no site, aba aqui de dados brutos, e ir adicionando dia por dia. E aqui na outra planilha, como está formulado, ele vai mostrar dia após dia se tem ou não a necessidade de pulverização. E aqui em cima, no final, tem o total de pulverizações do período, que no caso aqui, de acordo com o que a gente simulou, daria 5 pulverizações. O outro modelo que a gente criou foi num modelo que parece um pouco com um aplicativo. Ele trabalha em cima das mesmas condições, que são condição climática, o nível de sintoma, pré-florada, o risco total, a data da última pulverização, e ele indica aqui se tem a necessidade ou não. Então, conforme você seleciona os valores das condicionais dentro dessas células que estão na cor verde, ele vai dar um valor de risco total. Você também informa qual foi a data da última pulverização, e aí, dependendo se esse valor estiver dentro da condicional e estiver dentro daquela tabela 8 que diz qual a necessidade de acordo com a última data, ele vai dizer se tem que pulverizar ou não pulverizar. E aí, por exemplo, aqui, nesse caso, como a pulverização tem um período, já foi feita há bastante tempo, e o valor de risco necessário é 15, e aqui ele está dando um valor de 21,9, ele diz que tem que pulverizar. Aí, só para verificar, eu vou pôr uma data mais recente, vou pôr do dia 3/7. E aí, como a pulverização foi bem recente, mesmo o valor de risco sendo alto, ele vai dizer que eu não tenho que pulverizar ainda. Por quê? Pode ser que foi antes ou menor do que 11 dias, então não tem necessidade de pulverizar nessa data. Então, isso daqui é uma compilação dessa planilha toda, só que de uma forma mais dinâmica. Qual que é a vantagem e desvantagem de um de outro? Esse primeiro modelo, ele deixa um histórico, e esse outro modelo ele está numa forma mais dinâmica, e ele não vai gerar o histórico. Então você teria que vir aqui e alimentar ele dia a dia, e ele vai apontar se tem ou não que pulverizar, e você teria que ter um registro de quando foi a última data de pulverização. Então essa é a diferença. Outro ponto interessante que eu queria abordar no final desse vídeo aqui, já que a gente já viu como é possível montar um sistema, a pergunta que fica. Os sistemas antigos, eles trabalham com base em calendários. E como é que eu vou saber se realmente esse sistema ele tem vantagem sobre o modelo convencional? Aqui, eu vou mostrar para vocês uma parte da nossa apostila que vai estar disponível no link aqui da descrição, que mostra os dados que confrontam essa informação. Então, aqui nessa tabela que tem no artigo de tese da Natália, ela conseguiu coletar as seguintes informações que a gente não conseguiu coletar por conta que a gente não encontrou um modelo de calendário, e também por conta da pandemia a gente não vai conseguir fazer um estudo nesse nível aqui. Nesse modelo da Natália, ela mostrou aqui que o número de pulverizações foi igual para o sistema de calendário, que é o sistema antigo, e a previsão. Aí a pergunta que aparece é a seguinte: se o número de pulverizações foi igual, qual é a vantagem em ter um sistema de previsão, sendo que não teve diminuição na quantidade de pulverização? Bom, o número de pulverizações sendo igual, não teve uma economia quanto aos custos de operação, né? Que pode ser que seja menor no modelo de previsão, mas eu não tenho como afirmar isso nesse modelo que a gente montou, porque eu não tenho os outros dados. Mas observando essa tabela aqui de análise, é possível verificar que
o número de cálices retidos por planta foi maior quando adotado um sistema de previsão. Ou seja, isso indica que o modelo de previsão ele teve um nível de controle mais eficiente, né? Se a gente comparar aqui, foi 62 cálices contra 39 do sistema de calendário convencional. Isso indica que, mesmo o número de pulverizações sendo igual para os dois sistemas de calendário e de previsão, o nível de controle é maior. O nível de controle sendo maior, isso vai implicar numa produtividade maior, né? Vai ter uma rentabilidade maior daquela área, e também a gente pode afirmar que mesmo sendo iguais ou até maior que o número de pulverizações, isso vai conferir numa economia, né? Outro ponto que tem que ser verificado também, que por essas questões que eu já citei, é a questão dos valores de implantação, né? Isso também não pode afirmar, mas assim, a longo prazo, com certeza, essa redução que a gente vai ter, esse aumento de produtividade devido a uma melhor eficiência, vai se pagar com certeza um sistema de previsão, porque o valor médio aí da implantação do sistema desse na fazenda, ele chega a ser de 20 a 30 mil reais, e aí alguns mais eficientes e com mais recursos chegam na casa dos 60 mil reais. Então ele acaba se pagando. E também a gente pode concluir isso, por quê? Porque também, caso o produtor ele não consiga implantar um sistema desse da fazenda, como eu mostrei aqui, que a gente obteve os dados a partir do IMET, é possível trabalhar sem a estação, né? É claro que em alguns casos vai ficar menos confiável, porque a distância da propriedade para a estação vai ser grande, e aí não vai ter uma confiabilidade maior. Mas já serve de base para um início de trabalho. A conclusão que a gente chegou foi que realmente o sistema de calendário ele é menos eficiente no controle, porque o modelo de previsão ele é mais eficiente quando a gente verifica a assertividade. Então, o modelo de previsão ele é mais assertivo quanto ao momento necessário da pulverização. Enquanto no modelo de calendário, você vai aplicar nas datas pré-estabelecidas e não vai verificar a condição real. E aí pode ser que não seja o momento ideal de aplicar o produto de controle. Bom, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Espero que tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês. E o material detalhado vai estar aqui no link da descrição, e também a planilha vai estar no link à disposição aí para replicar esse conhecimento aí. Muito obrigado, deixa o joinha aí no final do vídeo e até mais.